Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia. Eu acho que ninguém olha o YouTube de dia. Quem é o ser humano que vai pegar, está indo trabalhando ou está acordando na manhã cedo e estará no meu YouTube olhando vídeo? Eu acho que não. Então é mais provável você estar numa tarde, então boa tarde. E também, boa noite. Talvez tenha um pouco de barulho, porque eu estou na minha cozinha gravando agora. Enfim, fiz que é esse cenário. Esse cenário lindo, que eu acho esse piso maravilhoso. Enfim, não quero falar do piso, tá? Bom dia, gente! Eu acho que eu vou ficar no bom dia mesmo, nem é dia. Mas enfim. Paz do Senhor! Eu acho que é melhor, paz do Senhor. Então tá. Paz do Senhor, gente! Ai, ai. Eu tô aqui. Eu me chamo Amanda Barbosa. Esse é o meu nome artístico, tá? E por que eu estou aqui com a minha câmera frente a frente pra mim? Pintei minhas unhas de amarelo laranja. Estou com a minha camiseta rosa. Estou com rosa aqui, um pouquinho. Não sei se a iluminação tá muito boa. Pra mim ela tá um pouco boa. Mas não sei aí. Talvez fique um pouco escuro. Isso é um problema. E eu não posso falar muito mais de 8 minutos, porque senão acontece o que aconteceu da outra vez, tá? Fiquei sem memória por causa daquele vídeo enorme, não consegui publicar e depois ainda continuei sem memória. Então eu não tenho muito pra falar sobre outras vias, porque eu tenho muitas vias pra falar. Enfim, oi! Sendo bem sincera, eu vim aqui porque eu estou explodindo de amor e explodindo de tudo que é tipo de felicidade momentânea por conta de um livro. Então eu falei, eu preciso falar no meu canal sobre o livro. Eu não sei se uma pessoa vai assistir ou outra pessoa vai assistir. Outro vídeo eu achava que ninguém ia assistir, que era eu sentada no escuro, meio de chuva, falando sobre muitas outras coisas. 12 pessoas assistindo. Pra mim, o auge da fama, tá? O auge da fama. E eu falei que esse canal também serviria pra eu poder expandir o meu amor por livros e falar um pouco sobre os livros, porque muitas vezes eu esqueço. E nos stories, gente, ninguém vai querer me ouvir nos stories falando de livros. É milhares, é muita coisa pra pouco pontinho lá. Aí eu falei, nossa, eu vou desabafar no YouTube. Se alguém olhar, beleza. Se alguém não olhar, beleza também. E eu tô lendo O Lugar Feliz. Eu tenho que ir rápido. Eu tô lendo O Lugar Feliz. Sim, eu tô lendo O Lugar Feliz da Emily. Eu chamo ela de Emily porque é o nome mais fácil. O segundo nome eu não falo pra não me babosar. E eu acho que eu sou super amiga dela, então eu chamo ela de Emily. Gente, assim, ó. Dá pra ouvir muito bem o som, eu não sei. Enfim. Tá. A Emily, tá? Eu acho que eu vou botar o livro aqui porque eu tô lendo no Kindle. E o Kindle é no meu telefone, então eu não tenho ele em mãos. Eu queria ter ele em mãos. Um sonho. Todos os livros que eu leio no Kindle, eu preciso ter ele na minha estante. Eu acho que todo mundo tem esse sonho. Enfim. Eu preciso ter, não por puro consumismo, mas sim pra eu anotar e reler. Gente, aprendi a reler e apreciar a releitura. Não tô me chamando, peraí, eu acho que estão me chamando. Não estava me chamando, tava chamando minha avó. Mas enfim, botei até um casaco porque tá frio. Tá, aonde que eu parei? Eu não sei onde eu parei. Tá, Lugar Feliz da Emily. Eu tinha lido já Loucos por Livros da Emily e eu tinha amado. Eu amei porque é sobre livros, é um casal apaixonante. Eu amei demais. E eu tinha lido ano passado, ou ano retrasado, eu não lembro. Pra mim, tudo que eu li em 2024 eu coloco como 2023 e vice-versa. Mas já tinha lido, já tinha conhecido a escrita dela. E aí, esse ano eu falei, tá na minha meta de leitura O Lugar Feliz. Então, ela já era conhecida pra mim, tá? A escrita dela e aí, como já era minha meta de leitura O Lugar Feliz, e eu vi que vai ter a adaptação de Férias com Você, eu falei, eu preciso ler De Férias com Você antes da adaptação estrear. Eu pensei que estrear em outubro.
só que lança dia 6 de janeiro do ano que vem. Aí eu falei, tá, será que eu leio De Férias com Você? Ou eu leio Lugar Feliz depois de Férias com Você? Aí eu falei, eu vou no Lugar Feliz. E ótima decisão que eu tomei, porque eu acho que esse livro vai ser o meu livro favorito do ano. Eu acho que vai estar no meu top 5 do ano, vai ser este livro. Gente, que livro bom. E que bom estar apaixonada pela literatura, que bom estar apaixonada pela leitura. Eu venho de um tempo onde eu tava, acho que fazia uns 2 anos, 1 ano e meio que eu tava bem falha em questão de me apaixonar a ler. Eu até lia, mas estar apaixonada é outra coisa, peraí. Então, esse ano eu tô muito apaixonada e... Enfim, a leitura, ela nos salva em momentos muito sombrios da nossa vida. Eu falo por mim. A leitura, ela me salva enquanto eu estou no abismo de mim mesma e de vários momentos, assim, que eu... Então é bom ter a leitura como uma companhia. E também é onde eu... Como que eu posso falar? Sabe quando, tipo assim, tem aquelas pessoas que comem demais porque estão ansiosas e tem aquelas pessoas que leem demais porque não estão tão bem como imaginam. Então, acho que eu sou a segunda opção. Tá. Aí, tá, comecei a ler e eu já me apaixonei pela escrita. Eu acho que... Eu já falei isso, né? Mas a escrita da Emily é apaixonante. Eu amo a forma que ela escreve. E como ela nos envolve, e esse livro é envolvente, e ele me deixa aflita. É um sentimento que eu não tinha sentido tanto antes, que é a aflição. Eu me sinto aflita em cada capítulo, eu fico aflita por causa desses personagens. E eu tô 57% do livro, então eu já tô na metade dele. E é tão bom. E, cara, ela sabia o que ela estava fazendo quando ela escreve um capítulo. A gente vê ele se apaixonando. Eu não vou falar o nome dos personagens porque eu vou falar errado. Mas eu acho que eu vou botar um codinome pra eu falar certo. Que é Will, como eu chamo ele, mas o nome dele não é Will. Não me julguem, não sejam maldosos comigo, mas eu acho que ninguém vai ver esse vídeo, então ninguém vai ser maldoso comigo. E eu vou botar o nome dela de Alice. Sabe quando a gente tá lendo um nome difícil de ficar... Tipo, quando falam assim, quando eu tô lendo Quarta Asa e aí passa um nome difícil, eu falo assim, é eu com os nomes desses personagens. Então eu vou chamar ela de Alice e ele de Will. Ah, meu Deus, tá. Ela sabia o que ela tá fazendo quando ela bota eles dois se apaixonando num capítulo. E no próximo capítulo a gente tá vendo eles totalmente quebrados, totalmente apaixonados, mas eles não estão mais juntos. Sim, é spoiler, gente. Tá, esse negócio, eu vou botar no negócio, tudo spoiler, aqui eu vou contar todo o livro. E enfim. Sabe? E a gente viu o amor. E eu tô chocada porque ela escreveu. Meu Deus, como eles têm química. É um livro que tu lê e é tipo assim, eles explodem química. Tipo assim, toda a química do mundo tá neles dois. E é absurdo. E eu fico, mano, vocês se amam. Sim, eles se amam, mas amar não é o suficiente. Quando a gente ama alguém, o amor não sustenta tudo. E num relacionamento, eu acho que a gente sabe que a base dele é o diálogo, é deixar tudo limpo. Vai ter controvérsias, vai ter mais... Mas a gente precisa resolver, a gente precisa ser adulto e maduro. E, cara, eles se amavam, mas eles têm falta de diálogo, eles têm. Porque nos pensamentos deles estão tipo assim, eu quero você de volta, eu te amo, meu Deus. Você me marcou, meu Deus, me deixou um pedaço de mim mesma. Tipo assim, são 8 anos da vida de lado de uma pessoa, com certeza parte dele está em mim, parte de mim está nele. E eu te amo, mas a gente não conversa. A gente não bota tudo a limpo. A gente não deixa tudo claro.
E isso acaba comigo. E também acaba comigo, eu acho que o Will, ele tem meio que complexo de inferioridade e isso me acaba comigo. Igual acaba com a Alice. Tipo assim, gente, tudo bem. Eu me identifiquei mais com o Will do que a Alice. Eu acho que eu sou um pouco ele. E tudo bem a gente não ir bem nas matérias. E eu acho que ele se sente burro. Eu também me sinto burro às vezes. Eu acho que eu não podia estar expondo isso, mas enfim, às vezes eu me sinto muito burra. Então eu entendo muito ele se sentir inferior. Cara, eu amo demais. E eu não sei como que vai ser o final. Eu fui no TikTok e vi várias coisas. Quando eu começo a ler o livro, eu sou apaixonada por ele. Eu vou no TikTok pra ver várias frases, várias coisas. E, enfim, eu fui no TikTok, vi várias coisas, mas não vi o final. Eu entrei um pouco às cegas, mesmo sabendo desse livro ser um dos mais famosos, mas eu não sabia muito bem do que se tratava, então isso é muito legal. E que mais? O do Grips não é interessante tanto quanto o casal principal, e realmente não é tão interessante quanto o casal principal. Porém, eu gosto de ver a maneira que eles são. Só que talvez eu gostaria de conhecer um pouquinho mais deles. Talvez, não sei. E eu acho que a vida adulta e ter amigos é tipo muito estranho. Não é bom, mas quando a gente é adulto, tem certas responsabilidades, tem certos assuntos, tem certos momentos que a gente tá passando que às vezes a gente não quer compartilhar com nossos amigos e isso gera problema também, porque comunicação é tudo, até com os nossos amigos, na verdade. E eles são melhores amigos e dá pra ver que a Sabrina e a Creu, elas estão passando por um momento difícil da amizade delas, das duas, um conflito ali. Eu acho que a Creu tá passando por uma dificuldade na fazenda que eu ainda não sei, que eu ainda não descobri. E eu acho que o fato da Sabrina não ter passado um final de semana lá e não ter conhecido, isso também machuca muito a Sabrina. E a gente tá vendo ao longo do livro esse conflito entre essas duas. E tudo bem, eu acho que é tão real como ela descreve a vida adulta e a amizade. E a gente tá ali dentro e a gente se vê ali dentro, a gente se vê na situação de todos estão vivendo. Cara, é muito bom mesmo. E me faz refletir, sabe? Muitas coisas. E pra pensar. Eu amei a Sabrina e o namorado dela. Eu acho que eles combinam demais. Eu gosto muito do casal. Eles são iguais e eles se completam. É muito lindo. E de ver o desenvolver da história. Eu acho que também mostra também os problemas familiares que a gente tem com os nossos pais e de como isso nos afeta. Me machuca muito ver que a Alice, ela não tem uma boa vivência com a irmã dela, porque, na verdade, esse também é um peso da família, né? Como a relação deles era boa, eles estão juntos, só que não se amam tanto, e aí isso respingou nas duas filhas, e por ter uma distância de 6 anos, a Alice e a irmã, elas não têm um elo tão forte, e isso é triste, porque a Alice se sente sozinha mesmo tendo irmãos, e isso é muito, muito louco. Eu estou apaixonada, eu acho que eu só falo isso porque nossa, esse livro tá sendo tão bom. E também, quando eu tô lendo assim, eu fico refletindo de mim mesma e de até que ponto da minha vida, eu fico refletindo sobre a minha vida, tá? E, enfim. Eu acho que também mostra eu me identifiquei muito com o Will, porque quando mostra ele de 20 e poucos anos, eu me vejo muito nele. Porque ter 20 e poucos anos é tão complicado. Eu vi um TikTok esses dias que falava assim, nossa, eu tenho 31 anos, mas agora eu me sinto pronta pra viver meus 21. Porque quando a gente tem 21 anos, a gente só tem 1 ano de adulto. E quando a gente tiver 28, a gente vai ter 8 anos de adulto. Então, eu acho que a gente vai estar bem naquelas não, a gente nunca vai estar tão bem, eu acho.
Mas vai estar melhorzinho quando tiver 30, porque a gente vai se sentir pronto pra viver os 20, só que os 20 já passaram. E é estranho demais ter 20 anos, porque é uma confusão e é muito complicado. É uma batalha de nós mesmos com a nossa cabeça e com muitas outras coisas, muitas questões. E, nossa, estudo futuro e que vai ser, será que eu vou ser ninguém? É muitas coisas, né? E é muitos sentimentos. E pra gente entrar na depressão é isso aqui, ó. Entendeu? E é muito louco. Muito louco, muito. E então ele me faz refletir muito mesmo. E eu acho que a Emily, ela escreveu tão bem essa maneira da amizade, essa maneira do relacionamento. Eu quero que eles fiquem juntos, mas eu quero que eles conversem. Eu não sei como que vai acabar, se vai acabar um final feliz ou vai acabar um final triste. Mas o Will e a Alice, eles se amam demais, eles têm uma química absurda, mas eu acho que eles precisam conversar. Outra coisa, ela traiu ele. Como assim? Como assim ela traiu ele? Eu quero saber como assim ela traiu ele. Eu ainda não cheguei. Eu vi que ela falou que traiu, mas eu não cheguei a ver toda a questão, porque é um versículo. É um capítulo, eles lá no de férias, e depois no outro capítulo tá eles no passado, vivendo. Então a gente vai vendo como eles estão agora e como eles chegaram até ali. Então eu ainda não sei como que foi essa traição da parte dela, que me frustrou bastante. Tudo bem o homem trair. Na verdade não tá tudo bem a gente relacionar a traição só ao homem, mas é mais comum o homem trair e depois a mulher perdoar. Quando a mulher trai, eu acho que também tem um pensamento um pouco machista, talvez, a gente fica assim, tu traiu. Mas, enfim, entretanto, todavia, vamos descobrir agora, desenvolver. Tô louca pra acabar, eu comecei esse livro ontem de noite e já tô no 50% porque eu engoli o máximo que eu pude. E eu vim aqui falar porque eu precisava desabafar sobre essa história que me envolveu e que, meu Deus, tá na minha cabeça. Eu acho que faltou alguns pontos, mas por eu não estar com o livro aqui, eu acho que eu não tenho muitas partes. Tem algumas frases que realmente me pegam. E quando ela fala que não sabe onde começa ela e onde termina o Will, meu Deus, e ela sentir que ainda tá entrelaçada a ele, é um sentimento ruim pra ela, porque, cara, ela terminou com ele terminou com ela, e ela ainda se sente tão entrelaçada a ele. E eu sei que ele ama muito ela, e eu acho que ele terminou com ela por causa que ele achava que ele não é bom o suficiente pra ela e quer ela feliz. Então, eu acho que muito essa falta de comunicação. Eu vi que uma mulher falou assim, ah, eu acho que quando acabar o livro dos anos, esse casal não ficou junto, mas eu quero acabar e vou ficar na ficção, eles terminarem juntos, então eles vão ficar muito tempo juntos. Sabe aquela história, tipo, casais que depois que acabou o filme ou o livro, não permaneceram juntos? Às vezes eu fico pensando, mas eu gosto tanto de entrar na ficção que eu acho que eu sou um pouco superficial por isso e achar que todos acabam juntos e felizes. Talvez nem tanto, talvez eu não esteja aqui alguns que não acabam juntos. Mas, acho que é isso. Eu tô me aventurando. E antes desse daí, eu reli, né? Esse ano eu acho que foi o ano da releitura pra mim, porque eu reli 2 livros. E pra mim isso foi o maior marco da minha vida, porque eu não tinha relido antes, em todo o tempo que eu tô lendo, assim, que eu sou uma leitora, eu nunca tinha relido. E esse ano foi o ano que eu reli e foi onde eu pude me reapaixonar pelos livros. Quando eu reli A Hipótese do Amor, que é o meu livro favorito da vida, e sempre volto nele. Uma questão ou outra eu vou, leio algum capítulo solto e, enfim, eu sei assistir ele todo na minha mente quando eu estou entediada. E eu voltei para ler Táticas do Amor e me apaixonei de novo e foi uma releitura muito boa. E eu acho que quebrar esse paradigma da minha vida de releitura é muito bom, porque voltar em livros que te fazem bem e que são bons para ti é um sentimento único, e surpreendente.
E é isso. Depois eu vou voltar e falar como terminou essa história. E vou continuar lendo Lugar Feliz, onde não é um lugar tão feliz assim. Tem problemas, tem algumas coisas que eles precisam resolver. Tanto quanto os amigos, como o casal principal. Acho que eles querem focar no que eles eram antes e não estão focando no que eles são agora. Eles não são as mesmas pessoas de 8 anos atrás ou 1 ano atrás. E isso está sendo difícil tanto para a Sabina, eu acho, quanto para a Creu. E eu acho que no momento que elas sentarem as três juntas e conversarem, eu acho que vai ser uma choradeira. E eu vou chorar e eu vou me ver muito nisso. E, enfim, tô ansiosa. Tchau! Gente, voltei. Agora eu estou 70% lido do livro. E aí, tem umas coisas que eu quero falar. Esse livro tá me quebrando ao meio, tá? De tantas formas, assim, que eu não sei explicar. Então, eu tava lendo e aí a família da Alice, que não é Alice. Gente, toda vez que eu falar Alice, eu vou botar o nome verdadeiro dela, tá? Porque, pra vocês não se confundirem. Que barulheira que tá, né? Enfim. Eu não gosto muito da família dela. A mãe dela parece que só foca na carreira dela. Tipo, ok, ela é uma neurocirurgiã e isso é ótimo, mas ela... Sabe aquele áudio do TikTok que faz muito sucesso? Tipo, eu nunca pensei no que eu quero, eu sempre pensei no que os outros querem de mim. É exatamente isso que a Alice vive. Exatamente isso, ela nunca pensou nela, ela sempre pensou nos pais dela e também tem o fato de que ela se sente culpada por ter nascido, porque a família dela não é rica e ela viu desde pequena os pais dela brigarem muito pelas questões financeiras deles, então tipo assim, 2 filhas é caro. É caro ter filho, e eles tiveram, e aí eles em vez de conversar entre os dois, se resolveu entre os dois e não pingar nas filhas, pingou nas filhas, porque eles brigavam constantemente, e isso afetou muito a Alice, e ela descontava como? Tentando recompensar os pais, limpando a casa, tirando notas boas, e agradar a eles era a meta de vida dela, assim, até que ela conhece o Will, né? E quando eles vão lá e se conhecem, e, enfim, ele vai lá conhecer a família dela, tá corregando aqui, a família dela, me deu dor física, porque a maneira que a mãe dela fala, tipo, ai filha, ele é legalzinho, ele é bonzinho, mas ele não é tudo isso, assim, sendo que pela primeira vez eu acho que ela encontrou algo que goste. Claro que a gente não deve botar as coisas que a gente gosta em outra pessoa, mas ela amava ele, ela ama ele, ela gosta dele, ela tava feliz com ele. Essa é uma questão também, né? O fato dela sempre focar em agradar os pais dela. Eu acho que isso respingou muito no relacionamento deles, a maneira que eles foram criados, né? O Will se achar entediante e sem perspectiva de vida e um pouco inseguro, talvez, e um pouco com complexo de inferioridade. E ela sempre pensando nos pais dela e agradar a outra pessoa. Eu acho que a irmã dela descontou tudo na revolta e foi ser rebelde. Só que eu acho que... Eu não sou psicóloga, né? Mas isso tem um sentido, porque ela fazia tanta rebeldia na adolescência. Eu acho que era pra chamar a atenção dos pais, talvez. E é bem complexo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ela tava muito entrelaçada com as expectativas dos pais dela. Eu acho que ela tem que se livrar disso, tá? E esse livro não para quieto por causa dessa capinha. E eu acho que ela tem que se livrar dessas expectativas que os pais dela têm sobre ela, e ela faz disso ser tudo, e ela sempre pensa o que eles querem, não o que ela realmente quer, né? E, tipo assim, sempre quando a gente tá lendo ali, e aí ele fala que quer ela feliz, e enquanto ela tá na cabeça dela falando, eu também quero ser feliz, e tipo, ele fala, eu quero que não é o que ela quer,
Só que aí na cabeça dela ela fala, tipo assim, não é o que você quer. Ele quer a felicidade dela. Sim, ele acha que tá fazendo isso por ela. Por ela, tipo, ela precisa ser feliz. Eu acho que aconteceu alguma coisa, porque tô no capítulo onde ela vê o telefone dele e aí a mensagem é tipo, você precisa contar pra ela. Aconteceu alguma coisa e que ela ainda não sabe. E eu acho que por isso que ele acabou com ela. Eu acho que por isso que eles terminaram. E ela acha que ele tá feliz, só que ele não tá feliz. E ela acha que ele que não quer nada, é ele que não quer porque ela quer. Só que eu acho que ela não demonstra, ela não falou, ela não discutiu, ela não, sabe, ela não botou pra fora tudo que ela sente. Eu acho que ela deveria ser loucona e botar tudo pra fora que ela sente. Ai, que ódio. E isso me dói, tipo assim, enquanto ele tá, tipo, ela precisa ser feliz, ela não quer isso. Eu não sou melhor pra ela ficar, tipo, você que não quer, você que é você, sabe? Você que sabe que eu quero ser você. Mas é os dois que querem, só que um acha que um não quer e outro acha que outro não quer e vice-versa. Ai, que ódio! E eu tô prestes a descobrir, prestes não, né? Mas eu acho que eu tô prestes, tô bem pertinho, porque eu tô em 70% e a desenrolar. E eu vou ficar, quando eu acabar, eu vou ficar assim, ó. 1 minuto paralisado. E eu acho que aí eu não vou ler mais no final de semana, porque eu vou ficar processando todo o livro. Daí, porque eu acho que eu não vou ter forças pra entrar em outro livro, porque esse livro me afetou. Lugar Feliz me afetou. Estou deixando bem claro. Lugar Feliz me afetou. Me afetou e está me afetando. Eu já falei que a escrita da Emily é muito boa. A escrita da Emily é muito boa. Gente, pra mim é a melhor escrita. Ajuda! Tive que mudar de cenário só por alguns segundos pra comentar. Eu quero chorar, eu quero chorar. Eu quero chorar. Eu odeio quando a gente tá no capítulo que tá escrito lugar não tão feliz, lugar sombrio. Eu não queria ler. E aí ela conta. Cara, parece que pegaram meu coração e tipo levaram, sabe? Ela contando que, enfim. Peraí. Tá bom, olha só. Mudei de novo. Tá, mas a gente sabendo o porquê que eles se afastaram e como aconteceu. Enfim, o pai do Will morre e isso meio que quebra tudo. Eles tinham... Sabe como que é o luto aí? Eu acho que volta muito o que ela viveu na infância de não querer, enfim, ser o problema e tá tudo bem, só que não tá tudo bem. Aí, tá, ele tá sofrendo luto e ela começa a fazer o que, sabe, trazer pedaço do que ela fazia na infância, de querer resolver e não falar nada e ser a boa moça. E aí eles começam a se afastar. Ele fala sobre o casamento e não é iniciativa dele falar sobre adiar ou não fazer algo. É iniciativa dela. E ela começa a adiar, ela começa a falar que tá com problemas de trabalho. Tudo isso porque ela acha que tá fazendo bem. Vamos parar um pouco, ele precisa sofrer o luto, não vamos ser felizes. A gente não pode ter nenhum pingo de felicidade agora porque ele está sofrendo luto. E realmente São Francisco não era o lugar dele. E tem isso também. E aí eles meio que começam a se distanciar pela falta de comunicação e verdade.
Só que, tipo, os dois estão passando por um momento difícil. Ele tá passando pelo do pai, tá querendo se aproximar dela e ela tá querendo fazer como se tudo estivesse bem, só que não quer dar problema pra ele. E quando eles voltam pra Montana, que é a cidade natal dele e onde ele é feliz, enfim, uma cidade pequena, só que ele pertence ali, é o lugar de pertencimento dele. Ela fala pra ele ficar, ele fica, e aí relacionamento à distância já não tá bom a comunicação, relacionamento à distância desgasta mais e eles ficam cada vez menos se falando. Aí ela começa a sair com os amigos da residência. Ela trai ele. Ela traiu ele. Eu acho que eram 3 amigos, 2 meninas e um menino. E aí, ano novo e um fica. Tudo bem, vamos tomar algumas bebidas juntos. E aí, o cara leva ela pra casa e ela não vê nada demais, tá? Nada demais pra me largar em casa. E aí, quando ela acha que eles estão se abraçando, na verdade, eles estão se beijando. E ela deixa. Ela traiu ele. E eu acho que... Eu não sei ainda, não li. Mas eu acho que vai achar tipo, que ele não é bom o suficiente. E ele acha que ela vai ser melhor com esse colega de trabalho, porque ele sempre... Eu odeio que ele se acha inferior, e eu não acho a Alice tão brilhante assim, tá? Ela é neurocirurgiã, mas eu não acho tão brilhante como ele acha, e eu acho que ele vai pensar, tipo, nossa, eu acho melhor eu sair da vida dela, porque eu não sou nem tão bom assim. Lembrando o fato de ele estar perdido. Enfim, depois ele vai ter o sucesso dele, né? Porque a gente viu na real que agora os móveis dele estão dando sucesso, ele tá bom de dinheiro. Graças a Deus, eu amo quando um vence. Eu amo quando ele vence. Ele venceu na vida. É confuso, mas às vezes demora pra gente realmente saber o que é certo. E realmente começar a vencer. Nem todo mundo tem uns 20 anos bons e não perdidos e não numa bolha que vai te consumir. Aí, eu acho que ele vê, né? Agora vamos descobrir. Ai, que raiva! Que ódio! Eu tô surtando! Meu Deus, Emily! Melhor livro da minha vida! Ai, meu Deus, eu vou terminar. Eu ainda termino hoje, tá? Ela também não se acha suficiente. Eu odeio isso. Os dois não se acham suficiente pra eles mesmos. Tipo, ela vai... Uma coisa boa, fato bom. Quando acontece esse beijo, ela corre e fala, não estou disponível. Você sabe, o amigo dela sabia, esse amigo, o colega. Só que ele ri porque todo mundo acha o Will inferior porque ele faz móveis. Gente, pelo amor de Deus, quem não quer um homem com H maiúsculo que faz móveis? Pelo amor de Deus, tá? Ele tá trabalhando. Ai, eu odeio gente que, tipo assim, tu tá trabalhando, independente de onde tu tá trabalhando, tu tá ganhando a vida, independente se tu tem um diploma ou não. Isso não é pra te fazer menos inferior a outro e tu mandar outro pra baixo. E aí ele fala, ai, o caso do móveis, ele não tá aqui, eu estou. Que está, querido? Cala sua boca! E aí... Um fato bom, ela não esconde. No mesmo momento ela vai e liga pro Will e fala o que aconteceu. E foi aí que acontece o término. Ele fala, não estamos mais dando mais certo. Ele nunca deixou de amar. E aí ela traz a lembrança. Isso não tá acontecendo. Ele sempre prometeu a me amar. A me amar. Mas eu acho que o fato não é que ele deixou de amar ela. Eu acho que ele acha que ela será mais feliz com o outro. Outra coisa, outro ponto. Essa semana a gente teve a reflexão, tipo, se eu gosto de livro de terceira pessoa ou em primeira pessoa. Esse daí é em primeira pessoa. E só tem a visão dela. Eu acho que, gente, não tem como não amar
um livro em terceira pessoa, porque a gente tem a percepção de dois personagens, a gente tem dois povos, a gente tem amplo, e realmente parece que eu tô na cabeça dela e só tô sabendo de uma versão da história. Então acho que eu amo muito livro em terceira pessoa. Apesar que o livro Hipótese do Amor é em primeira pessoa, e eu amo o livro Hipótese do Amor. Tá, pontos e contrapontos. Eu amo os dois, na verdade. E eu queria muito saber, se eu estivesse no POV do Will, eu saberia que ele falou assim, olha, ele deve ter sentido assim, eu não sou mais bom o suficiente pra ela, não estou fazendo mais a Alice feliz, eu acho melhor acabar. Na cabeça dele tá assim, ele tá destruído, não pela traição, mas por não ser mais bom o suficiente, por não se achar mais bom o suficiente. E na cabeça da Alice, ela tá tipo, eu não sou mais boa o suficiente pra Will, eu não faço mais ele feliz. Ela tá se achando insuficiente. Os dois se acham insuficientes. Pelo amor de Deus, esses dois precisam de terapia. Mas eu não julgo, porque eu acho que eu também teria isso se eu tivesse namorando. Eu também não me acharia boa o suficiente. Por isso que eu não namoro, né, gente? Ai, não é porque ninguém me quer. Todo mundo me quer. Esse é um ponto. Eu acho que eu não namoro porque eu acho que eu não me acharia boa o suficiente. Mas melhor, gente, eu mudei de cenário e mudei de rosto, né? Nesse meio tempo eu descolori minha sobrancelha. Mas eu acho que isso não vem ao caso, porque eu me sinto mais bonita de sobrancelha descolorida. Na verdade, eu pintei ela dessa cor aqui. Ela tá descolorida agora porque eu hidratei ela, enfim, outras coisas. E amanhã eu vou pintar ela. Então, no final desse vídeo, a minha cara vai estar assim, mas eu não vou ficar assim pra sempre. Eu terminei Lugar Feliz, eu terminei Lugar Feliz, eu terminei Lugar Feliz. Eu sinto a necessidade de um abraço e eu sinto vontade de chorar demais. E eu sinto que ele fez parte de mim por essas 24 horas que eu passei lendo. Eu queria ter aproveitado mais. Eu queria ter lido, tipo assim, ele por uma semana. Eu queria ter... Não sei. Eu tô sentindo ainda e... Cara... Eu me identifiquei demais com o Will. Eu não sei se você quer assistir toda a edição e botar sempre o nome correto. Mas... me identifiquei demais com ele. E... eu sinto que eu sou ele, enfim, demais. Tá, eu entendo a Sabrina e eu não vou julgar ela. Tem uma parte que eu quase achei ela chata, insuportável, mas eu entendo ela o que ela fez pelo grupo e tudo. E também entendo muito a Creu. Ela tá grávida, ela vai ter um filho e isso foi surpreendente, porque eu não esperava que ela fosse ter um filho. E eu entendi todos os pontos. Eu ainda sinto que eles deveriam ter conversado mais, ter colocado mais coisas a limpo. A conversa fosse mais sincera. Eu achei muito rápido a conversa. Eu achei a conversa da Creu e da Alice muito verdadeira. Mas quando foi das três, eu queria mais intensamente, eu queria mais cartas, eu queria algo, sabe? E tá tudo bem. E eu não acho que a protagonista, ela se arrependeria depois, porque o fato dela já estar frustrada aonde ela estava, acho que não vai fazer com que... Tá, tudo bem, não vai ser mil maravilhas a decisão que ela tomou, pode ter sido desafiador, porque começar algo novo é desafiador e, tipo, ela vai sair da rotina totalmente, vai para um lugar novo e vai fazer algo novo até ela se descobrir novamente, vai ser desafiador, mas eu não acho que o fato dela, eu não acho
que ela fez a vida dela ao redor do protagonista. Eu não acho. Eu acho que pela primeira vez ela tomou uma decisão dela mesma, que ela queria tentar, que ela queria se desafiar, que ela queria se desafiar, que ela estava vivendo aquilo que realmente foi uma decisão dela, não dos outros. Então, eu não acho que eles, depois de um tempo, vão terminar. Eu acho que foi muito bom o tempo deles afastado para entender tudo que eles sentiam. E eu acho que ela realmente aprendeu a brigar e a não evitar brigas. E eu acho que ela amadureceu. E eu não acho que ela fez a vida dela ao redor dele e vai ter uma vida infeliz porque decidiu fazer cerâmica. Aquilo fazia ela feliz muito mais do que algo que ela projetou para agradar os outros. E eu me sinto feliz. E eu acho que eu sinto feliz por ela estar feliz. Eu senti que ela estava feliz onde ela estava, vivendo em Montana com o seu parceiro, fazendo cerâmica e tendo uma vida comum, porque foi o que ela quis, foi o que ela decidiu pela primeira vez na vida dela. Ok, ela... Cara, eu acho que não tem como ela se frustrar mais, porque ela já estava frustrada. Então, se ela se frustrar aonde ela estava, ela tentaria novamente outra coisa, decidiria outra coisa. Esse é o ponto. E eu me apaixonei, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito envolvida, eu realmente gostei do livro, ele envolveu, ele pegou meu coração assim, e agora eu só sinto vontade de um abraço. Eu sei que eu já falei 1000 vezes aqui, eu amo a escrita dessa mulher, eu realmente tô impactada com a escrita, são poucas vezes que eu fico tão apaixonada, tão eufórica com uma escrita tão boa. Meu Deus, eu quero ser escritora, eu queria escrever tão bem quanto ela, meu Deus, é muito bom, muito envolvente, é tão real, e eu me senti tão dentro desse livro, esse livro é tão realista, esse livro é tão verdadeiro, eu me vi nele, eu me vi em todas as situações, eu vi meus amigos nele, certa vez eu me imagino vivendo isso, e tá tudo bem, e meu Deus, é bom demais. Eu gostei demais, eu amei que eles se resolveram, eu amei que ela entendeu que ele estava assustado e que ela estava assustada e todos os defeitos, todos foi se colocando ao lugar. Eu amei a amizade deles e eu ainda sinto algumas lagunas, mas tá tudo certo, sabe? Eu sinto algumas lagunas entre a amizade e o final ali, mas eu também fico muito feliz. Eu fiquei muito triste com a relação das irmãs, mas eu também fiquei muito feliz que a protagonista estava tentando novamente uma relação com a irmã. E eu também fiquei feliz que a irmã foi realista com ela, aquelas mensagens que eles trocaram. E eu sinto que no futuro, eu acho que elas conseguiram se tornar irmãs e superar os traumas. Eu acho que no futuro a protagonista fez terapia e se tratou para entender tudo que afetava no meio familiar, e eu sinto que ela ajudou a mãe dela a chegar num lugar onde ela se culpava e se estagnava. Tá, eu queria ser feliz, mas e agora? A vida não acabou, sabe? Você pode procurar o que você deseja. E a gente entender que a mãe dela não queria a mesma coisa para ela, porque a mãe dela parou a vida por causa do pai dela e depois ficou frustrada e não fez mais nada para mudar a vida e não queria isso para a filha. Só que é diferente. A protagonista fazia o redor da vida dela o que os pais dela queriam, o que os outros queriam, e aquilo pela primeira vez era o que ela realmente queria. E eu me sinto muito feliz. E é isso, eu acho que acabou mesmo. Eu tô com essa música, eu acho que o final desse vídeo vai ser com a música que eu acho que é deles. Na verdade, tem várias músicas, todas as músicas que foram citadas eu ouvi pra viver o momento enquanto eu lia,
mas o jeito que eles se amavam e que o protagonista falava que amava ela e que sempre ia amar ela e ela também, porque a forma intensa que eles se, meu Deus, se falavam um do outro, eu acho que lembra muito a música, não sei se é do Roberto Carlos, mas eu conheci ela na voz do Roberto, então eu sempre vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar, desesperadamente eu vou te amar. Essa música, eu acho que é a música deles. Eu acho que o Will sempre vai amar ela e toda a vida dele, a declaração dele é basicamente essa música. E eles acharam um lugar seguro no outro e eu acho que ver o protagonista bem também me fez bem. No final deu tudo certo e foi triste, mas foi muito bom. Sei lá. Tchau, gente, até o próximo livro, que eu não sei qual vai ser. Eu acho que eu vou ficar de luto pelo livro esse final de semana e não vou ler esse final de semana, porque eu quero ficar assim, ó, pensando e vivendo tudo que eu li nesses 2 dias. 2 dias não, eu comecei ontem de madrugada e terminei hoje de madrugada, então foi nessas 24 horas. Tchau!